Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro, e eu estou vindo conversar sobre o céu astrológico com algumas características do céu de hoje, que eu acho que são significativas para a gente se dar conta, o que sempre vai nos ajudando. Oi, Sandra, vai nos ajudando bastante, Fernanda, para que a gente se dirija na nossa vida com mais clareza, compreendendo as coisas, né? E podendo, por isso, lidar melhor com elas. Né? Por isso que o conhecimento salva, não é isso? Bom, então, o que é que a gente tem de informação sobre o céu de hoje? Em primeiro lugar, quero falar de duas coisas para vocês. Uma, que hoje nós temos uma lua crescente em Aquário. Essa lua crescente, ela antecede, então, a entrada de Plutão em Aquário, que a gente tem falado tanto, que vai acontecer dia 19 de novembro. Já, vamos dizer assim, como se fosse preparando uma intensificação da energia aquariana para que a gente entre nesse ciclo de Plutão em Aquário, que dura 20 anos, é um bocado de tempo, no qual vai ser despertado dentro das nossas almas um movimento de transformações inovadoras. Então, uma lua crescente, ela estimula dentro de nós o crescimento de ideias novas, de novas concepções sobre a vida, sobre tudo. Essa lua crescente, ela incentiva ou fortalece a possibilidade de novos projetos crescerem na nossa vida. É uma lua que fala de sermos um pouco visionários, de podermos ser mais ousados e ousadas dentro da nossa vida, dentro do que a gente deseja fazer. Isso tudo é muito interessante. A lua em Aquário, ela também traz dentro de nós uma ampliação do nosso desejo de liberdade pessoal. Aquário tem a ver com liberdade, a gente sabe. Mas liberdade emocional, por exemplo, da gente se libertar daqueles padrões emocionais que nos seguram, que nos retêm, e como se tivesse uma força maior, podendo fazer com que a gente encare essas amarras emocionais e também as situações externas, objetivas, que são restritivas. É como se a gente pudesse estar com mais habilidade de ter esses enfrentamentos e desamarrar esses nós, romper com aquilo que realmente nos paralisa, às vezes até paralisa, né, gente? Ou retém. É um período bastante interessante para isso. Também uma lua em Aquário é como se fertilizasse em nós ideias e gestos e atitudes de contribuição coletiva, social. Então, é um período de projetos sociais poderem crescer, o que é muito interessante, projetos de cooperação, né, em que as coisas acontecem a partir, literalmente, de uma pessoa cooperar com a outra, com a outra, com a outra, e aquilo poder crescer. Os projetos que têm essa alma cooperativa, não competitiva, trocar a competição pela cooperação. Isso até na vida pessoal dentro de casa, né? Poder se ampliar, né? A casa a família é um coletivo, afinal de contas, e é inclusive a célula que nos prepara para que a gente lide com o coletivo maior social mesmo. Então, nós temos essas características. Por outro lado, a dificuldade de uma lua em Aquário vamos dizer assim, Aquário às vezes tem uma ansiedade, tem um certo nervosismo, tem uma certa pressa. Né? Isso pode estar instalado e nos convoca então a gente caminhar devagar. E no nível coletivo, uma lua em Aquário, no seu aspecto mais desafiador, pode falar de uma tendência maior a revoltas populares, a conflitos sociais surpreendentes, inesperados, né? E que podem acontecer durante essa semana até a lua mudar novamente, com mais intensidade do que normalmente, não que em outros momentos não aconteçam, né? A gente sabe. Então, essa coisa assim da multidão, sabe? De um monte de gente e tal, procurar manter um clima, uma atmosfera bem calma, bem tranquila, e se cuidar nesse sentido, né? Agora, além desta lua em Aquário, nós temos um outro aspecto astrológico no céu,
que é a Vênus em Sagitário, fazendo quadratura com Netuno em Peixes até o dia 11, agora de novembro. Então, são dias que a gente vai estar também lidando com essa energia, né? Oi, pessoal. Tá entrando agora. Então, o que né, significa essa Vênus em Sagitário quadrado com Netuno? A primeira coisa que vem é que existe uma tendência maior dentro de nós a vivermos decepções amorosas, porque nos iludimos. A gente se ilude e aí depois a verdade emerge e a gente fica decepcionado, fica entristecido, enfim, às vezes com raiva até, mas essas ilusões amorosas podem estar muito mais presentes. Em primeiro lugar, pessoal, a gente saber se a gente se iludiu e a realidade apareceu, é muito melhor mesmo que apareça logo. Né? Se houve ilusão, se ela demora para aparecer, sempre o ônus para a gente mesmo é maior. Então, quando ela aparece, é difícil, mas abre uma oportunidade da gente poder lidar com essa situação e o que ela significa na nossa vida de um lugar mais, eu acho que luminoso e construtivo mesmo. Depois, a gente perceber muito que existe uma condição prévia que favorece as ilusões amorosas, que é uma concepção que nós todos fomos criados, que a gente fala muito na Terra de Rudá, no Tornar-se Presente, e no 639 app, o aplicativo que eu e o Sérgio participamos da realização dele, né, de encontros amorosos através da sinastria astrológica, a gente fala muito disso. A gente tem, ao longo dos séculos, um estímulo cultural muito grande, um investimento em acreditar num amor idealizado, no amor que é idealizado, que é aquele amor que tudo flui, isso é que é amor, que não tem conflito, que não tem diferenças, que é tudo encaixadinho, como aquela ideia de, como é que fala, de alma, gêmeos de alma e tal. E isso não é verdade. O amor existe sim, mas o amor é exatamente um processo construído a partir de tudo que a gente é, que a outra pessoa, as outras pessoas são, incluindo os conflitos e as diferenças que muitas vezes nos fazem crescer mais até do que as coisas que fluem. Claro que as coisas que fluem também estimulam o nosso crescimento pessoal. Mas o amor é aquilo lá que a gente já sabe, que é a experiência que tem uma capacidade enorme de nos fazer crescer como seres, nos tornarmos melhores, mais amplos, mais arejados, e que isso se dá pelo processo inteiro de se relacionar, que inclui os conflitos e as diferenças. Claro que às vezes chega num ponto que tem que terminar, mas mesmo assim, se a gente tiver olhos para ver de alma e do coração, toda relação traz para a gente a possibilidade, mesmo as mais difíceis e que terminaram, da gente se ampliar. Então, a gente precisa saber disso, senão a gente já entra nas nossas histórias de amor vulnerabilizados e vulnerabilizadas para a gente se iludir, para ficar na expectativa, né, do amor que a gente vai viver, que aquela pessoa seja lá, né? E é claro que no início das relações aparecem só as maravilhas, né? Porque a gente começa a se relacionar querendo conquistar outra pessoa e a outra pessoa a gente. Isso é normal. As dificuldades vão aparecendo depois. Isso é normal também e faz parte. Então, né, esse processo de se iludir com a outra pessoa, se iludiu, já é favorecido quando a gente já se ilude em relação ao amor. Mas aí a gente se ilude com aquela outra pessoa, digamos assim. Bom, se isso acontece, pessoal, é sinal que a qualidade de contato que a gente tem com a gente e com a outra pessoa anda superficial, anda rasa, com a outra ou com as outras pessoas, né? Qualidade de contato. Por quê? Porque a gente só tem um contato mais profundo com alguém na nossa vida se a gente tiver essa qualidade de contato profunda com a gente primeiro, porque tudo começa na relação conosco, né? A gente já sabe disso. Então, se a gente se iludiu, é porque esse contato falhou, porque a gente pode ser honestos e honestas de perceber que as pessoas dão sinais para a gente do que são, como nós damos para elas também.
sem estar pensando nisso, né? Pela maneira da gente ser. Sempre existem sinalizações. Sempre existem sinalizações que a própria relação explicita. Se a gente não percebeu isso, né, é porque o contato estava raso mesmo, estava superficial. Então, uma ilusão amorosa é um chamado que para a gente amadurecer nesse aspecto, de aprofundar, de melhorar, de tornar o contato conosco e com tudo que a gente vive mais profundo, da gente estar mais presente, é o tornar-se presente da terra de Judá, que a gente, né, enaltece tanto para chamar a atenção da importância dele na construção do nosso caminho, né? Então, esse período traz esse assunto para a gente refletir, para a gente se envolver muito com esse assunto. Mas também nos chama a atenção de outras coisas que eu acho que são importantes, sabe? Da gente tomar muito cuidado com as seduções, digamos assim, em outros aspectos da vida que não são só no amor. Sabe, aquilo que a gente fica seduzido pelas soluções fáceis e que a gente tenta pular etapas, tenta conquistar logo o negócio que é importante para a gente. Eu estou dizendo que esse é um período da gente observar bem e ter muito cuidado com as soluções espertas, digamos assim. Sejam as nossas, sejam de quem está em volta da gente, que pode chegar e oferecer. Isso é muito tentador, né? Ou ser uma referência, né, de soluções espertas, ou às vezes é uma esperteza que vem de uma certa ignorância até. A gente cuidar para a gente não se autoiludir. Nós temos muito uma tendência, a gente, a olhar e achar que a grama do vizinho é mais verde, que a vida do outro é mais fácil, é mais tranquila, tem menos questões e que a nossa, sabe, é mais pesada, é mais difícil. Cuidado, porque todo mundo que está aqui nesse planeta veio para manifestar e viver maravilhas e coisas, sabe, importantes, mas também veio para enfrentar muita coisa difícil. Isso aqui é uma escola e a gente precisa saber disso, porque se a gente está aqui é que a gente precisa dessa escola. Então, sabe, a energia que a gente gasta às vezes com ai, coitadinha de mim, ai, coitadinho de mim, vai pro ralo, não serve para nada. E uma Vênus em Sagitário quadrado Netuno desperta, pode despertar, é o lado sombrio disso, é uma quadratura, esse tipo de sentimento na gente, sentimento não, de emoção, com mais facilidade. Então, da gente ficar atento para não cair nisso, nem nas soluções que eu chamei espertas, nem cair nisso. Também a gente não ser manipulados e manipuladas pelas seduções do entorno. A gente sabe já, por exemplo, o sistema capitalista exacerbado sabe usar demais das seduções materialistas. E a gente acaba acreditando que tendo as coisas, a gente vai ter segurança, por exemplo. Isso não é verdade. As coisas podem ser arrancadas da gente com a maior facilidade do dia para a noite. Então, a nossa segurança está naquilo que a gente já sabe. Quando nós somos nós mesmos e nós mesmas. Quando a gente se conhece muito e a gente, então, sabe lidar com os desafios que chegam. Se não souber, a gente sabe procurar a ajuda certa, a ajuda que deve pedir. E aí a gente vai construindo a nossa vida. Então, cuidado com as seduções materialistas e do entorno também, porque elas são, assim, aquelas ideias de um prazer que acabam nos desfocando, sabe, daquilo que é mais importante, que é a realização do nosso propósito, que é sermos quem somos cada vez mais, e a gente acaba ficando disperso, sabe? A quadratura com Netuno fala muito de perda de foco, de dispersão. E aí, a gente lidar com tudo isso nesse período, para que a gente cresça, né? E aproveitar, inclusive, essa questão da lua crescente em Aquário, no melhor dos seus aspectos, que é a gente poder ficar mais livre e, evidentemente, liberdade traz leveza e traz alegria de viver e de ser. Então, é isso. Tá bom, pessoal? Obrigado pela companhia. Hoje é uma sexta-feira que antecede o final de semana, então eu desejo para todos nós um final de semana
bem gostoso, bem cheio de coisas novas, de novidades, de inovações, de inspirações para os nossos projetos de vida. Um beijo grande, tá? Tchau.